Olá, muito boa noite. Eu gostaria de mais uma vez poder estar neste hangout expressando alguns sentimentos cristãos e não cristãos. Muito bem, nós precisamos começar a entendermos o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observamos que Jesus, ele praticamente sempre demonstrou amor, um amor incondicional, chamado amor ágape, sempre mostrou e demonstrou compaixão pelas vidas, pelas almas, sempre demonstrou misericórdia, piedade, filantropia, altruísmo, benevolência, verdades, simpatias, afetos, abnegação, entrega, perdão, sempre demonstrou comunhão, paz, maviosidade, né? E hoje nós observamos que nós temos não mais o Senhor Jesus em nosso meio, como Deus e homem, no seu ministério terreno, mas temos os ensinamentos que foram deixados por esse Cristo. E os ensinamentos que nós estamos vivenciando hoje não são os mesmos ensinamentos ensinados pelo Cristo que vivenciou o Jesus histórico, o Jesus homem e o Jesus Deus. Nós vimos então em Jesus a hipóstase, né? E nós observamos que também sabemos que a salvação é única exclusivamente pela fé em nosso Senhor e sua obra salvífica na cruz do Calvário, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a saber, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Muito bem, nós precisamos entregarmos a Deus um culto racional. Tudo o que fizermos para com Deus, temos que ter o cuidado de ter ordem e decência. E o Senhor Jesus fala, né, várias vezes na sua palavra, falou em Mateus 23, a respeito dos hipócritas e dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, dos sumos sacerdotes, enfim, toda essa laia, essa casta que já eram chamados de religiosos, infelizmente religiosos. Nós sabemos que hipócrita é uma palavra bastante forte e que vem a ser um ator, ou seja, aquele que desempenha um papel numa novela, em um teatro, em um filme, em uma encenação. Então nós observamos isso que realmente isto aí é uma antítese da tese de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Me desculpe a interrupção, mas vamos continuar. Então, nós observamos que a tese de Jesus não tem muito a ver com essa antítese que nós estamos vendo hoje do falso sistema religioso, principalmente pentecostal, neopentecostal, e esta situação da falsa teologia da prosperidade, com seus falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, chamados por Jesus em João 10 de ladrões, mercenários e salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, cujo Deus é o próprio ventre. Né? E que comem da lã e da gordura das ovelhas cevadas, das ovelhas gordas, das ovelhas sadias, e não se preocupam com as ovelhas desgarradas, com as ovelhas perdidas, com as ovelhas paradas, com as ovelhas magras, doentes, etc. Então nós observamos que Jesus, ele disse, né, que pelos frutos conhecereis a árvore. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, mas toda árvore má dá maus frutos, e toda árvore boa dá bons frutos. E toda árvore que não dá frutos, ela será cortada e lançada ao fogo. E a Bíblia diz: o que mais quero, se o machado já está posto à raiz de cada árvore. Então toda árvore que não produzir bons frutos será arrancada e lançada no fogo. O Senhor também fala a respeito do joio e do trigo, dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Ele fala sobre as ovelhas e os bodes, os benditos de meu Pai e, consequentemente, os malditos de meu Pai. E nós observamos que ele também diz a respeito dos que estarão na primeira ressurreição, de dentre os mortos, que ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que permanecerem na segunda ressurreição ressuscitarão para a condenação. E os vivos que estiverem vivos no Senhor serão transformados de um corpo incorruptível para um corpo incorruptível e de glória, e será praticamente
levado até o seio do Senhor. Mas o que nós vemos hoje com tudo isso, em relação aos ensinamentos de Jesus nos evangelhos, nós vemos realmente pessoas mal intencionadas, pessoas que não foram chamadas por Deus, pessoas que foram por instrumentalidade de uma denominação religiosa, de uma instituição religiosa, de uma faculdade teológica, e acabaram por se intitular. E observamos também que ministério, ministro, diaconia, no original, no grego, quer dizer serviço, servir. E o próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E o que nós observamos hoje é uma deturpação desses significados, e a maioria desses tais, eles querem ser servidos. Eles fazem uso de uma plateia, de um contingente de pessoas fanatizadas sob lavagem cerebral, sob hipnose coletiva, sob fanatismo religioso, sob extremismo religioso, sob tantas outras formas de sensacionalismo e emocionalismo, e passa a ter um controle mental dessas massas, manipulando as massas de acordo aos seus interesses. E formando, como também são desprovidos de toda e qualquer qualidade, observados nos evangelhos e nas teses de nosso Senhor Jesus Cristo, nós observamos que estas pessoas produzem filhos na fé, tais como eles, como diz o ditado: tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Nós observamos então que esses falsos pastores criam no seio da igreja, com dissimulações e com suas influências, seus discursos, suas retóricas, suas demagogias, suas falácias, seus enganos, suas doutrinas de erros, suas mentiras, seus ensinos de demônios, né? Criam homens e mulheres que levam o nome de cristão, pertencem a uma dada denominação religiosa, uma instituição religiosa, mas não possuem as qualidades da tese de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas altamente egoístas, crentes altamente individualistas, malignos, perversos, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, do capitalismo, da matéria, da mentira, do engano. E observamos então que estas pessoas acabam por dissimular e se passar por cristãos quando não o são. Nós observamos que as mesmas qualidades que possuem os mestres também possuem os discípulos. No caso dos falsos pastores, nós temos a disseminação do joio, dos filhos das trevas, dos bodes e dos malditos de Satanás. Todos cheios de engano, de malícia, de ardiz, são egoístas, são avarentos, são materialistas, não possuem piedade, não possuem amor, não possuem afeto, né? Não possuem misericórdia, não possuem benevolência, não possuem perdão, mas são vingativos, são materialistas, capitalistas, são homofóbicos, são pessoas sectárias, são pessoas alienadas, né? Enfim, distorcem totalmente a tese dos evangelhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa seria a minha comparação entre os falsos pastores, os produtos que eles produzem, que são o joio, filhos das trevas, que são bodes e malditos de Satanás, com toda sorte de injustiça, de mentira e de falsidade e hipocrisia, e com todos os ventos de doutrina. Pessoas desprovidas de afeto, de amor e de humanidade. Então eu gostaria de deixar aqui esse recado e até um próximo hangout, assim se Deus nos permitir.
um amor incondicional, chamado amor ágape, sempre mostrou e demonstrou compaixão pelas vidas, pelas almas, sempre demonstrou misericórdia neste hangout, expressando alguns sentimentos cristãos e não cristãos. Muito bem, nós precisamos começar a entendermos o verdadeiro Evangelho de. Olá, muito boa noite. Eu gostaria de mais uma vez poder estar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observamos que Jesus, ele praticamente sempre demonstrou amor